Olá pessoal, de volta para conversar um pouco com você sobre a agricultura moderna, também conhecida como agricultura de precisão, agricultura patronal ou empresarial. Vamos dizer assim, classicamente, é aquela agricultura denominada como comercial, resultante dos efeitos da Revolução Verde. Já falamos da Revolução Verde com você no encontro anterior, mas vamos reforçar. O que seria isso em termos práticos? Um conjunto de técnicas e tecnologias que serão desenvolvidas para serem aplicadas no setor agrícola, viabilizando a penetração do capital industrial no campo. Quais suas origens? Começa tudo no ano de 1943, nos Estados Unidos, pelas mãos do grupo Rockefeller, que recebeu subsídios do governo norte-americano para criar meios e mecanismos para termos um aumento de produção e produtividade no campo. Era a penetração do capital industrial no campo. Em suma, podemos dizer que era um pacote de técnicas e tecnologias para aumentar a produção e produtividade agrícola. Desse modo, podemos entender que ela se desenvolveu em duas fases. Uma primeira fase, chamada de fase de estruturação, entre 1943 e 1965, centrada nos países dos Estados Unidos e Canadá, países ricos, países centrais, que queriam criar meios para gerar uma infraestrutura de produção capaz de atender a crescente demanda internacional e gerar lucratividade. Podemos então pensar em uma série de instrumentos tais como desenvolvimento de pesquisas, difusão de novos hábitos de consumo por meio da propaganda, criação de políticas de controle de produção, transformação e distribuição de mercadorias e desenvolvimento de equipamentos, insumos e máquinas agrícolas para atender a demanda. Quando chegamos em 65, o que observamos? O fenômeno da mundialização da Revolução Verde. A grosso modo, chamamos de fenômeno da modernização do campo. O que isso representava? Uma expansão da fronteira agrícola em países tropicais. Áreas que antes eram consideradas anecúmenas começam a ser consideradas áreas ecúmenas, ou seja, áreas que eram vistas como áreas de dificuldade de ocupação devido às condições naturais, passavam a ser agora áreas de alto nível de produtividade. Era o fenômeno da mundialização da Revolução Verde. Qual o principal efeito disso? A formação do CAI, o complexo agroindustrial que caracteriza a cadeia produtiva do agronegócio, onde vamos ter, numa primeira instância, aquela indústria que produz para a agricultura. No meio desse processo está o produtor rural, aquele que vai produzir as commodities. E lá no final, aquela indústria que processa essa matéria-prima. Qual que é o elemento mais importante disso? A relação de subordinação do capital agrário ao capital industrial. Mas isso nós já comentamos com você. Se você não acompanhou, revise as nossas aulas. Mas veja, em essência, é isso aqui, ó. A visão crítica do tema dá origem ao chamado complexo sanduíche. A relação de dependência do produtor rural em relação à produção industrial. Assim sendo, criamos uma cadeia produtiva que envolve setor secundário, setor terciário e setor primário. Uma complexa cadeia de produção e produtividade que vai gerar uma relação de dependência do capital agrário ao industrial e o comando da produção agrícola passa a ser da cidade, onde se fala que para cada um emprego gerado no campo, temos 2 empregos gerados na indústria, 3 empregos gerados no setor de serviços. Assim, é uma cadeia produtiva extremamente importante e que no Brasil, estima-se, segundo o IBGE, representa 23% do PIB nacional. Mais do que nunca, o Brasil é pop, o Brasil é tech. Agro é a indústria e a riqueza do Brasil.
o agronegócio se transforma num elemento fabuloso da dinâmica econômica nacional. Parafraseando a realidade da evolução desse processo, devemos relembrar os cinturões agrícolas, que se estruturaram nos anos 70, transformando os Estados Unidos no símbolo maior da agricultura moderna, da agricultura de precisão. Eram os cinturões agrícolas, os belts. Estes transformariam os Estados Unidos no celeiro agrícola mundial com a agricultura mais moderna do mundo, tendo uma característica de monopólio da produção por meio de empresas e a concentração da atividade produtiva nas mãos das multinacionais. O que isso demanda? Elevados subsídios governamentais para que o produtor rural possa sobreviver dentro dessa cadeia produtiva. Vejamos isso no mapa. O que temos aí? Temos aí em destaque o item 3, 4, 5 e 6, que são aqueles considerados os mais importantes, que representam, respectivamente, o 3, o trigo. Aí você vai observar que ele está em duas áreas, porque existe uma sazonalidade, ou seja, este é produzido conforme as estações do ano. Quando eu tenho o deslocamento para o norte, é porque é primavera-verão. Quando eu tenho o deslocamento para o sul, é o outono e inverno. Então eu tenho uma sazonalidade devido à dinâmica de penetração das massas de ar. Óbvio que nesta região, então, forma-se um corredor de penetração de massas de ar quente durante o período de primavera-verão, o que desloca para o norte. Quando é inverno, ocorre o inverso. As massas polares se deslocam de norte para sul e o trigo se desloca para o sul. Desta forma, vamos observar que a dinâmica das massas de ar, neste caso, interfere na dinâmica de produção agrícola dos Estados Unidos. Outro aspecto importante é você observar que esta é uma estrutura de produção extremamente moderna e que desemboca numa dinâmica de protecionismos e subsídios. Quais são os mais importantes? Primeiramente, a política agrícola comum da União Europeia, onde eu tenho a união de mercados com preferência comercial para comprar produtos europeus e tarifas de importações que caracteriza um alto protecionismo do bloco europeu. O que isso resulta? Em pressões internacionais para a redução dos subsídios e a quebra dos protecionismos. Mas o que fazer? Se quanto mais moderna a agricultura, maior é o protecionismo e os subsídios. Nesta relação, os países tropicais saem em desvantagem. Assim, convocamos a OMC para discutir esse tema sobre subsídios e protecionismos para a agricultura. Gerou, então, o tão famoso impasse da rodada de Doha de 2001, onde os países não querem acabar com os subsídios porque faz parte da sua política. Vamos pensar um pouco mais sobre os efeitos disso. Os clássicos, só para relembrar: uso intensivo de agrotóxicos, processos de perda de solo, a chamada erosão ou vossorocamento. O que mais? A salinização, a desertificação e a compactação do solo. Qual que foi o último exemplo que tivemos no Enem? Esta questão. Mostrando para você um gráfico do escoamento superficial e como isso ocorre de forma diferenciada numa área sem proteção, que seria a área agrícola, um processo muito acelerado, uma área com proteção, que seria a área de floresta regenerada ou floresta natural. O que você observa? Que o escoamento acelerado é típico das áreas agrícolas. Assim, devemos entender que a vegetação é crucial para a proteção do solo. Assim, a agricultura deve ser feita de forma preservacionista e conservacionista para garantir a longevidade da produção econômica. Um grande abraço, até a próxima, te espero.